Quantas vezes você deixou de estudar algo novo porque não combina com a sua tradição? Saudações mágicas! Você pode me chamar de Dona Mari. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Almanaque da Umbanda. E aqui é o Rodrigo Ben, sejam bem-vindos, mas antes de tudo, curta, compartilha, se inscreva no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo, e vamos ao nosso tema de hoje, que é... Vamos falar de uma mensagem do povo cigano para todos nós. E eu vou começar aí trazendo uma provocação para você que está aqui com a gente. Quais estradas você está deixando de percorrer por medo? Medo do novo, medo do diferente, medo de sair do lugar onde você já sabe quem é. Como eu disse no vídeo passado, que eu ia trazer um pouco mais para vocês esse assunto, e vou ir trazendo nos próximos vídeos. Eu acabo de voltar de um retiro de 10 dias, um retiro Vipassana, um retiro de meditação. E durante esse retiro, eu ouvi uma frase que ficou assim, ressoando muito forte dentro de mim. Que a mente que acredita que já sabe, deixa de crescer. E aí, naquele silêncio profundo, porque eu fiquei 10 dias em silêncio, tá, gente? Eu não falava com ninguém, ninguém falava comigo, sem celular, sem agenda, sem caderno, sem livro, sem nada, somente eu com a minha mente, né? Então, eu pensava assim, que foi muito maravilhoso eu ter ido. Eu tive um momento de dificuldade lá, que eu fui falar com a professora, e aí ela me falou coisas que eu pensei assim, gente, isso eu falo para as pessoas o tempo inteiro no meu lugar de sacerdócio, no meu lugar de mentor espiritual. E aí, naquele momento, para mim, era um privilégio muito grande eu estar como uma aprendiz ali e estar ouvindo aquelas palavras que tantas vezes eu dizia para as pessoas, sabe? E mesmo sendo uma mestra, mesmo sendo uma sacerdotisa, eu ainda ter condições de ouvir, de ser acolhida, de aprender, de expandir a minha consciência, de conhecer ferramentas diferentes, culturas diferentes e aprender com tudo isso. E isso tudo tem a ver com o povo cigano, né? Por quê? Porque o espírito cigano, ele não combina com a estagnação, ele combina com a estrada, com aquilo que é novo, né? Ele conhece um lugar, fica naquele lugar ali, tá, e o que mais eu tenho que aprender aqui? Se eu não tenho mais o que aprender, eu vou seguir. Exatamente. Eu o tempo inteiro eu lembrava do povo cigano, né? O tempo inteiro, durante as minhas meditações, eu pensava, gente, que axé cigano esse que eu me permiti viver, que é de estar num lugar diferente, né? E aí o povo cigano dentro da Umbanda, ele traz justamente esse movimento para nossa vida, de não estar sempre no mesmo lugar, de não se permitir estagnar, né, de não se acomodar. Então eles caminham, eles exploram novas oportunidades, novas possibilidades, atravessam fronteiras, né? E aí aqui nesse nosso contexto de espiritualidade, eles vão além das fronteiras espirituais, mentais, emocionais, que muitas vezes a gente considera ser o certo, o limite, etc, né? E eu ali naquele retiro eu sentia justamente isso, que eu tinha ido além das minhas fronteiras para vislumbrar a minha vida e o meu eu interior, interno, num outro lugar, com uma visão diferente. É como se eu tivesse subido, ido para outro lugar. Quando tu tá, por exemplo, assim, veio de Porto Alegre embora para cá, hoje a gente vê Porto Alegre sobre um outro olhar. Quando a gente vai para lá, a gente vê tudo com outro olhar. Sim. Só consegue ter isso porque a gente saiu de lá. Então, graças a esse movimento que tem muito a ver com o povo cigano, de ir para além daquilo que é conveniente, limites e tudo mais, a gente consegue ver nossa vida sob perspectiva. E eu o tempo inteiro pensava que era muito bom ter essa oportunidade, né, de
ultrapassar as minhas fronteiras e conseguir olhar para mim mesmo sob uma outra perspectiva. Sim, e muitas pessoas confundem a segurança com imobilidade, né? Imobilidade de pensamento, querem as coisas diferentes, mas agem da mesma forma sempre. Aí acho que ficar sempre no mesmo lugar, ter os mesmos pensamentos, da mesma forma, ouvir apenas aquilo que já confirma o que elas acreditam, é estabilidade. Não, isso daí é você parada no tempo, tá? Que a tua alma, ela tende assim ó, a querer voar, mas você, o medo, ele te estagna, não, vamos ficar aqui no conhecido. E aí você perde muitas oportunidades de conhecer o novo. Exatamente. E aí o povo cigano é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo livre, né? Então pensa só comigo, né? Quantas vezes você deixou de estudar algo novo porque não combina com a sua tradição? Conhecer algo novo, ou tu ir para um outro lugar e tu julgar aquele lugar dentro daquela visão que você já tem sem se mover dentro da sua crença, do aquilo que é comum para você, né? Você no seu terreiro, Yansan grita de um jeito, daí você vai para outro terreiro e Yansan grita de outro, e aí você não consegue olhar a sua perspectiva. De entender que o universo é dinâmico e nenhuma rosa floresce igual a outra, mesmo dentro da mesma folhagem, né? Mesmo nenhuma folha igual a outra dentro na mesma árvore, né? Quanto mais as coisas serem iguais no mesmo lugar. Então, quando as pessoas deixam de viajar, de conversar com alguém novo, alguém diferente, ouvir outra visão, porque esse medo de perder a própria identidade indo para um outro lugar, né? Experienciar outra forma de ver as coisas, sabe? O tempo inteiro eu pensava que bênção estar aqui, que bênção poder aprender, que bênção poder ver as coisas por esse ângulo, sabe? Porque eu como mestra, para mim ser uma boa mestra para aqueles que estão caminhando comigo, eu tenho que continuar sempre aprendendo, melhorando e me melhorando também. Então, eu achava que depois de um longo período doente que eu estive, eu precisava de um resgate. E eu estava procurando aqui dentro do que é comum para mim esse resgate. Eu sabia que eu estava segura, eu sabia que eu estava bem, mas eu não conseguia dar a virada de chave que eu precisava. E aí, quando surgiu essa ideia, eu disse: eu vou abraçar, porque eu acredito que saindo do meu lugar, né, me banhando em novas águas, talvez eu me sinta mais, né, revitalizada, e foi exatamente o que aconteceu. E foi com essa permissão do povo cigano dentro do meu conjunto de crenças que isso se faz possível, porque a nossa fé ela é tão completa que ela traz toda essa divindade, todos esses elementos, todo esse espírito que nos levam para os lugares que a gente precisa em cada momento da nossa vida, né, Rodrigo? Com certeza, e isso é uma maturidade espiritual, né? Você se abrir para o novo, você ter a consciência de que é novo porque tu ainda não conheceu. Aí depois que tu te conhece, abre, tu vê que aquilo ali vem para tá te suprindo, talvez algo que tu tava com medo, né? E não é fraqueza tu conhecer, tu deixar ou agregar de outra doutrina, de outra Cultura, cultura, visão. né? Isso tudo é força, né? Ela não é insegurança do que tu já tem. Pelo contrário, né? Ela é uma força interior, porque tu vai agregar tudo aquilo que está desconhecido. Mas só vai ser desconhecido enquanto tu não te abrir, né? Te permitir conhecer. Aí hoje ela já é conhecido da Mari, essa meditação, toda essa experiência que ela teve. Né? E eu me permiti viver isso, me permitiu expandir cada vez mais, né? Então, se eu ensino expansão de consciência, eu também tenho que vivenciar essa expansão de consciência. Então, se eu ensino liberdade, eu preciso viver a liberdade, né? Se eu digo para você que você precisa estar sempre aprendendo mais para ser um bom médium, para ser um bom bandista, eu também tenho que me colocar nesse lugar, né? E isso, graças a Deus, eu tenho feito durante todos esses anos e continuo fazendo, mesmo depois de mais de 20 anos,
mesmo depois de mais de 10 anos de sacerdócio, de casa aberta, de tendo vivido tantas coisas como mentora, ainda poder sentar como uma discípula é um privilégio muito grande e que eu quero viver para sempre. Eu não quero estar pronta nunca, gente. Eu posso estar pronta para te dar a mão e te ajudar a caminhar, mas eu pronta para mim só quando for a hora de ser chamada de volta para massa de origem, né? Enquanto isso, vou estar sempre evoluindo cada vez mais, que nem Pokémon, assim, sabe? A gente colocou na thumb, né? Isso te afasta da felicidade? E sabe o que que é isso? Como a Mari falou, né? Em ser um aprendiz. Se permitir ser um aprendiz eterno é muito bom, tá? Isso não te tira o título de mestre. Porque quanto mais tu aprende, mais tu vai ter a consciência de que eu posso ensinar para o outro que ainda não se abriu para isso. E mostrar essa felicidade mesmo, essa característica assim, ó, eu tô aprendendo, eu tô me abrindo para aprender mais. Aquela pessoa que está fechada, infelizmente ela está triste, porque ela acha que ela já sabe. E daí ela não se permite aprender até com o jovem. O jovem tem muito a ensinar para nós, né? E trazer o conhecimento do antigo também. Se tu pega uma criança junto com um idoso, aquilo ali é um aprendizado belíssimo, E né? quanto mais, quando a gente é jovem, a maioria das pessoas que a gente conhece é mais velha que nós, né? E conforme a gente vai amadurecendo, vai invertendo o processo. A maioria das pessoas Sim, que a gente conhece são são jovens. jovens, né? Então imagina tu não se permitir aprender com os mais jovens tudo que tu vai estar perdendo. Eles estão vendo o mundo sobre uma outra perspectiva, sobre um outro viés. Então a gente tem que sempre estar disponível para o novo, né? Para novos caminhos, para trilhar novos conhecimentos, né? E o que que nos afasta da felicidade, como eu coloquei na thumb, né? A rigidez, achar que já sabe tudo, se fechar para esse novo e viver preso dentro da própria bolha espiritual, emocional, intelectual. Esses tempos eu estava falando com umas amigas, né, que trabalham com mídias sociais e marketing, né? E aí a gente estava comentando sobre um grupo onde elas estavam frequentando, um grupo de network, onde a maioria das mulheres eram evangélicas, né? E aí eu peguei e falei para elas, eu digo, então vocês aprendam a vender, conviver, conversar e trocar ideia com pessoas evangélicas. Se a gente vê que a população está fortemente evangélica, a gente não pode se isolar, porque o isolamento só nos enfraquece. A gente sofre perseguição, preconceito e várias coisas, e a gente vai continuar sofrendo se a gente se esconder. Agora, quando eu sento com um evangélico e converso sobre a minha fé, tenho a oportunidade de conversar sobre a minha fé e tenho a oportunidade de ouvir sobre a fé do outro, né? Então, realmente a gente vê diferenças. Né? A minha psicóloga tem uma posição política diferente da minha, ela tem crenças diferentes da minha, que ficou muito, muito forte, né? Ali na época da pandemia, assim, eu percebia, né, isso. E ela é muito católica. A parte do católico eu acho maravilhoso, eu acho fofo. Gosto da abordagem que ela traz para a vida dela do catolicismo, né? Por exemplo, uma visão de mundo diferente da minha em relação à pandemia, por exemplo, que tinha ali naquela época, poderia ter sido suficiente para eu desfazer daquele processo ali com ela. E eu hoje fazem 6 anos que eu sou acompanhada por ela e ela é maravilhosa para mim. Maravilhosa. Então, muitas vezes, para a gente querer ficar dentro da nossa bolha, do que é certo, do que é errado, do que é conveniente, do que não é, do que pode, do que não pode, a gente se afasta de pessoas boas, a gente deixa de conhecer pessoas novas, a gente deixa de fazer negócios, a gente deixa. Então, essa rigidez nos rouba a felicidade e vai de contra-axé ao que o povo cigano diz. O povo cigano era um povo marginal. Porque chegava naquele lugar, ele era forasteiro, e eles faziam negócios, e eles conviviam naquele lugar, e depois seguiam para o próximo lugar. Então, o povo cigano, eles nos ensinam, eles nos trazem muito essa mensagem, da gente ir para frente, não ter medo de crescer, deixar de lado essa ideia de que não posso ir para além disso, ter medo da mudança. Quantas oportunidades você está perdendo hoje por medo do julgamento alheio? Quantas experiências você poderia ter
e que essas experiências poderiam te transformar em alguém mais próspero, mais feliz, melhor, mais amado? Por que você tem preferido a zona de conforto? O que o povo cigano pode te ensinar a respeito disso? Então, nós cultuamos o povo cigano para falar de prosperidade, de liberdade, de novos horizontes, mas será que a gente tem vivido tudo isso? Será que você tem vivido tudo isso? A felicidade, ela exige expansão. A expansão exige coragem. Ou você prefere estar estagnado, repetindo palavras bonitas, sabe? Tudo que a Mari trouxe aqui, né, sobre o exemplo das moças trabalhando muito com público evangélico, né? Eu tenho muitas clientes que vêm, que buscam isso porque é uma neutralidade. Aqui, na hora da consulta ali, não é a religião, né? É a vida da pessoa. E tem muitas clientes que são evangélicas e o que eu digo para elas? Continue naquilo que está dando certo para você. Olhe para você. O que eu trabalho muito com elas é o auto-amor. A força que existe dentro delas. Eu não vou lá pregar a religião, a doutrina que eu acredito. Falo, sim, me posiciono, eu sou sacerdote de Umbanda, tenho um templo, trabalho com espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, estou ali para acolher a pessoa. E é isso que tem que todo mundo ter a visão. E muitos se abrem para conhecer a religião a qual eu pratico, né? A qual As pessoas perguntam, quem responde o seu oráculo é Pombagira, é o orixá, é não sei o que. Não, o oráculo vai falar de você, Sim. não vai falar sobre mim. A espiritualidade que me ancora é outra coisa e que não é algo que eu vá dar ênfase aqui na nossa consulta, porque a ênfase é a sua vida. Senão eu tiro o protagonismo da pessoa, ali é o momento dela, Sim, né? O protagonismo dela na vida dela, não é o protagonismo meu e nem na minha espiritualidade, porque tem já o seu próprio protagonismo que não precisa ser reafirmado a cada consulente que chega até aqui, né? Sim. A gente está vivendo ou a gente está apenas repetindo, né, um discurso dogmático de uma religiosidade? Então, esse retiro, né, sempre me lembra que tudo vem para além de palavras e além de filosofia e além de ideais, e sim sobre prática. Tanto que quando a gente ia fazer perguntas para os mestres lá, elas tinham que ser relacionadas à prática, à experiência, ao que eu estava vivendo, e não sobre uma filosofia, sobre um ideal, porque tudo isso eles consideram, né, dentro do princípio deles, que é uma criação da mente, e que na verdade a nossa forma de ver o mundo é a partir do que temos no nosso corpo, do que estamos vivenciando agora no nosso corpo. Nada mais cigano do que isso, né? Esse movimento que tem a ver com o que a gente é, né? E quando eu vou até um retiro budista, sendo eu mãe de santo, eu não vou abandonando a minha fé. Eu vou fortalecer, como eu já disse, né? Porque a minha raiz é forte. Então, se eu tenho raiz forte, eu não tenho medo do que está ao meu redor. Como uma boa árvore não vai ter. Não é Sim, mesmo? a árvore que cresce, ela não trai, né, as suas raízes. Ou seja, se tu sabe quem você é, não precisa ter medo de conhecer outra cultura, outra religião, porque tu sabe que tu é. Eu sou um bandista, eu sou afro-religioso, sim, sempre fui, nasci assim, mas isso não impede que eu vá conhecer, que eu vá fazer o retiro, que eu vá, se for convidado, ir num centro, numa igreja evangélica. Tem muitos bons cultuando aí. Infelizmente, a mídia, ela capta, né, apenas aqueles que estão dando mais resultados, né? Se eles fossem mostrar o melhor de cada religião, o mundo estava salvo. Mas então, quem você é, você precisa saber. Mas isso não impede de que você voe e volte. Ai, com certeza, né? Então fica aí o recado, tá evitando alguma estrada? O povo cigano tá te chamando para caminhar por ela. Qual é o curso que você tem vontade de fazer, a conversa que você tem medo de ter, a viagem que você sempre sonhou e que tá achando que não é capaz de fazer, ou até mesmo esse mergulho interior que você vem adiando? Sim, e o povo cigano, ele nos traz aqui, ele nos ensina que a vida é movimento.
E quem para por medo, ele enfraquece. Porque vai te enfraquecendo aquele desejo, eu vou amanhã. Mas nunca se esqueça que o amanhã é o hoje. E o amanhã, se você pensar no amanhã, o amanhã nunca chega. Então tu tem que viver o hoje. Tá com vontade de fazer hoje? Faça hoje. Projete hoje, manifeste hoje, tá? Porque o que tu faz hoje é o que vai se tornar o teu amanhã. Exatamente, né? Não tenha medo do diferente, não. Vai lá, fortaleça quem você é através do novo. A verdade que existe de você, que existe dentro de você, ela não pode ser rompida, ela não pode ser combatida. Use a sua verdade para dialogar com outras verdades. A verdade, ela não precisa se provar, né? A verdade, ela sobressai sempre. Eu, por exemplo, volto desse retiro mais inteira, mais humilde, de verdade, mais consciente e com a certeza de que quero continuar aprendendo cada vez mais, né? E aprender é um ato de honra e de espiritualidade. E o espírito cigano, ele não pede que você abandone quem você é. Ele pede que você caminhe, vá, né? Siga o seu coração, como eu sempre digo, né? A verdade vem através do teu coração. Então faça o que o teu coração manda. E que o povo cigano te oriente, siga te inspirando a caminhar sem medo. E que nunca nos falte a coragem de sermos eternos aprendizes, não é mesmo? Sempre. E você gostou desse conteúdo? Deixa nos comentários o que você sente, qual é o caminho que você quer, o que talvez você esteja ainda aguardando dentro de você e ainda não pôs em prática. E curta, compartilha, aciona o sininho para não perder nenhum vídeo, né? E até a próxima.